Olá pessoal! Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Ana, nós vamos falar sobre o que hoje? O que a gente pensou em falar? Hoje nós vamos falar da importância de definir um plano e começar a executar para as coisas andarem. Senão, o Plano Canadá vai ser só um plano, o Sonho Canadá vai ser só um sonho e nada vai acontecer. O tempo vai passar e nada vai acontecer. Exatamente. Então fique aqui com a gente que a gente vai falar sobre isso agora. Bom, então, o que a gente pode falar sobre a gente ter um plano de migração? Plano Canadá que seja bom para a gente seguir, né? Acho que a gente dividiu em 3 partes para falar sobre isso. Então, a primeira parte que a gente falou é assim, a importância de realmente definir um plano o mais viável que você imaginar hoje. Porque são vários os meios, os processos pelos quais a gente pode ir para o Canadá. Então, 3.000 programas. Né? Exatamente, são muitos programas. Então, uma vez que você estudou os programas, ou que você conversou com um consultor, ou que você estudou por si mesmo, ou mesmo que você viu nos canais que falam sobre o Canadá, então você viu várias possibilidades. E aí a importância de você, identifica aquela que mais fit, né? Aquela que mais se encaixa no seu caso e da sua família e coloca esse plano em ação, mesmo que depois apareça uma novidade ali do Canadá, alguma novidade de algum outro plano, algum ponto de imigração e você mude para ele, mas é muito importante você definir e começar a dar os primeiros passos em direção a esse plano que você definiu. Foi só assim que o nosso começou a andar, Foi só né, assim. Ju? Porque no começo a gente fica assim, será que eu tenho mais chance nesse? Será que esse é melhor? Será que... a gente fica muito perdido e tem muitas opções, né? Mesmo assim, vamos supor que fosse poucas opções, mas você tem várias províncias que você poderia escolher. Então, começa a ficar tão diversificado que chega um momento que você começa a ficar meio que... não caminha, não vai para frente por esse excesso de opções, né? E isso é a coisa pior que você pode fazer. Depois disso, a gente definiu um plano. Então você foi lá e definiu. Não, vai ser isso aqui, vai ser um estudo, ou vai ser... eu vou procurar uma oferta de trabalho, ou eu vou estudar, outro vai trabalhar, ou vice-versa. A gente definiu. Qual é o programa que faz mais sentido para vocês nesse momento? Qual que é o segundo ponto, Ana? Eu esqueci. Você esqueceu? Uhum. Ai. O que a gente tinha combinado mesmo? O que estava no roteiro? O que estava no roteiro? O segundo ponto é para a gente começar a dar os passos, né? Porque uma vez que você definiu um plano, o que acontece? Você vai pensar, mas para esse plano, que é o melhor, eu tenho que começar a guardar dinheiro. Então, começa a fazer isso. Eu tenho que estudar mais, então começa a estudar. Eu preciso de nota CLB 7 no IELTS. Isso. Então, você vai em direção a CLB 7. Eu preciso de CLB 9, porque vai ser através do Express Entry, da Job Offer. Então, vai em direção ao CLB 9. Eu sempre gosto de fazer uma analogia que é assim, imagina que você está subindo uma escada e tem vários degraus até você chegar naquele objetivo. Você pode olhar lá para cima e falar, putz, mas é muito degrau, né? Tem muita coisa para andar. Só que você vai precisar dar o primeiro passo, né? Parece uma coisa, aquela coisa que todo mundo diz, né? Deu o primeiro passo, mas na verdade é isso. Se você não começar a sentar ali na tua mesa e começar a estudar inglês, você começar a assistir algum conteúdo que precisa ser assistido para você aprimorar aquilo, para você se capacitar para aquilo. Se você não der esses passos, vai ficar sempre assim, você querendo fazer uma coisa, tendo um sonho e não fazendo nada com relação àquilo. Então, os primeiros passos, eles às vezes são mais assim, putz, estou começando agora, né? Estou no nível iniciante de todo o processo. Mas é onde a gente precisa fazer, porque se não der, a gente não vai avançar. A gente avança dando o primeiro passo, né? E aí um passo, vem outro, aí as coisas começam a acontecer e você fala, nossa, olha só, já tenho isso, já tenho aquilo, já posso dar entrada nisso, já consegui tanto de dinheiro para dar mais esse check numa parte do processo. Exatamente. Então, aí você vê que as coisas começam a caminhar mesmo, a fluir mesmo, e você fica ainda mais empolgado, né? E aí quando a gente fica ainda mais empolgado, aí a gente estuda mais, aí a gente quer... e a gente vai até mais rápido. E assim, né, motivação ela é uma coisa que precisa ser sempre alimentada. Quanto mais você vai fazendo, quanto mais você define os passos e começa a seguir, começa a caminhar, mais você vai se motivando e você começa a ver a coisa realmente caminhar. Até chegar ao ponto de você perceber, putz, eu já passei do meio do caminho,
eu já tô indo, assim, agora meio que não tem volta. Você já começa a ver a coisa mais para lá, né? Mais perto do seu objetivo do que o começo que você tava. E tem que ser feito assim. Então, por exemplo, dá um exemplo do nosso, né? Então a gente definiu que o Juliano ia fazer, que o nosso processo seria através do college, e que o Juliano iria fazer o college e que eu iria atrás do work permit. E aí vimos no college, escolhemos primeiro o lugar, escolhemos o college e vimos qual que seria os requisitos necessários para o Juliano aplicar para esse college. Então um dos requisitos era um CLB 6. Não, CLB... 6. Não podia tirar, era CLB 7, né? Não podia tirar nenhuma nota menor do que 6. Isso, das 4 proficiências, né? Do IELTS. Então, aí o que o Juliano fez? Ele fez a prova do IELTS. E ele ficou por meio ponto da pontuação mínima. Então aconteceu, aí ele teve que correr atrás para aprimorar o inglês e então adquirir pelo menos a nota mínima para fazer a aplicação para o college. Então, isso que é interessante de você começar a dar os primeiros passos. Porque aí você fala assim, poxa, eu dei esse primeiro passo, não consegui, agora eu tenho que estudar mais. Porque se deixar, eu vou só quando eu achar que eu sei inglês suficiente, eu vou fazer tal prova. Mas aí você estuda um dia sim, um dia não, aí uma semana sim, uma semana não, aí 2 semanas se passa e você não estuda. Se você, bom exemplo que a Ana deu, porque se você tem, por exemplo, você agendou o IELTS, você agendou para daqui 2 meses, aí significa que não tem volta, você já pagou, é um valor caro, inclusive, que você paga, né? O IELTS é hoje R$1.000 e poucos, são $300 canadenses, se não me engano, é isso, né? Acho que é isso. Eu lembro quando você fez, deu R$1.089 que a gente pagou. E você vai ter que se puxar, porque já está pago. Então você vai ter que fazer e não tem jeito. Então, assim, se comprometer com essas coisas, né, com passo a passo, vai fazendo te puxar para frente, né? Então, chega um momento que, assim, ou vai ou vai, né? Outro exemplo que é bom definir o plano, mas isso não significa que ele mude, que ele não possa mudar. Então, nós aplicamos para um college, escolhemos uma cidade, que foi Halifax, aplicamos para a NSCC. Quando a gente aplicou, a gente viu, depois de um mês, que a gente não ia conseguir, porque tinham muito mais pessoas do que vagas, então que a gente ia ficar na fila de espera, e realmente, a gente ficou mais de 100, tinha 100 pessoas na nossa frente, nós ficamos na waitlist. Então a gente falou assim, então esse college não vai dar, vamos para outra opção, qual que seria? NBCC em New Brunswick, em Moncton. E a gente viu que também a gente aplicamos, esperamos, também ficamos na fila de espera. Então vamos para o Holland. Também não deu. Uma fila gigantesca. Então a gente havia aplicado até quando a gente aplicou para a NSCC para um privado. Então foi o que deu, continuamos no nosso plano, vamos através do privado. Então. E isso que a Ana falou entra nessa terceira parte, que é assim, a gente saber que o plano definido, mesmo tendo um plano A bem certinho, vai ter a necessidade de adaptação, né? Que o plano vai mudar. Então você escolheu o plano, você começou a dar os passos, né? Segundo ponto. O terceiro aspecto é assim, o plano vai mudar também, né? Nosso plano, a gente tem a ideia de que vai ser uma coisa linear. Eu defini o plano, eu vou bonitinho, passo a passo, né? Escadinha, né? Até chegar no outro lado e vou alcançar. Só que na verdade o plano é muito mais parecido com uma bagunça, assim, que você começa a dar a volta, retorna, tal, até chegar naquele ponto que você quer. Sai do ponto A do ponto B, mas nunca uma linha reta, né? E como o exemplo do college foi isso que a Ana falou, a gente pensou numa coisa, depois foi para outra, e no final a gente pegou a primeira opção, que nem era a mais interessante que a gente queria naquele momento, mas foi aquela que a gente falou, não, essa tá válida, vamos nos adaptar a isso, vamos a gente mudar, né? Nós nos adaptarmos à situação e prosseguir, né? Para não parar, para não estagnar o plano, porque isso vai acontecer muito. Em algum momento do plano, acho que isso é importante a gente falar, em algum momento do plano você vai ter que necessariamente adaptar. Alguma coisa você vai ver que, assim, eu pensei nessa forma, mas indo em linha reta aqui eu vou bater de frente pro muro, não vai rolar, eu vou ter que contornar esse muro de alguma outra forma, vou ter que pular o muro, sei lá, vou fazer um buraco embaixo do muro, mas eu vou ter que passar por essa barreira, por esse desafio que, dessa forma que eu pensei, não vai ser a melhor forma. Eu vou ter que achar uma outra melhor para acontecer isso. E dentro dessas mudanças que aconteceram no nosso plano,
Por exemplo, quando a gente iniciou esse plano, vai ser esse college, pensei que aí eu iria trabalhar, e quando estivesse lá no Canadá, que meu inglês estivesse melhor, aí sim eu faria o IELTS, porque aí eu teria uma possibilidade de tirar uma nota maior, uma vez que eu estaria imersa no idioma. Só que aí tudo mudou, porque o Juliano, a gente conseguiu o college privado, 1 ano, então aí aconteceu, aconteceu que a gente vai ter menos tempo ali após terminar o college, então a gente vai ter que ser um método mais acelerado. They're fast or we're slow. Aí eu decidi fazer o IELTS agora, tirar a ECA agora antes de ir, então tudo para ir agilizando também. Exatamente. Então fique aberto para a adaptação do seu plano, mesmo que o seu plano seja um plano assim muito legal, você fala, não, esse plano aqui é imbatível, é perfeito e tal, mas não tem plano perfeito, né? Os planos, eles são definidos e a gente vai adaptando a situação de acordo com as coisas que vão acontecendo, né? Acho que isso é mais interessante. E outra coisa que a gente falhou um pouco no nosso processo foi, a gente pensou, não, só vamos decidir exatamente como nós iremos depois que a gente tiver todo o montante de dinheiro, né? E aí o tempo vai passando e a gente quer ir vivendo também, né? Fazendo as nossas coisas. E aí a gente foi demorando muito, não juntava aquela quantidade de dinheiro necessária e o tempo foi passando, né? Mas aí depois, quando a gente decidiu mesmo qual plano seria, que a gente pegou mais firme, né? E foi, acho que a palavra que o que a Ana comentou agora é importante, porque é a questão do comprometimento, né? Tem até uma frase que eu vou deixar aqui no final para vocês, que eu gosto bastante, que é aquela questão de a importância da gente estar comprometido com alguma coisa. Você lembra dessa frase? Sim. Ela é muito legal. Vou deixar aqui porque ela é um textinho assim pequenininho, uma frase mais longa, mas é bem legal. E mostra isso, a gente precisa, em algum momento, a gente realmente se comprometer, né? Quando a gente se compromete, quando a gente define um plano, quando a gente começa a executar, quando a gente fala assim, ó, eu estou mais propenso a ir do que a ficar aqui. Quando eu realmente tomo essa decisão, as coisas começam a acontecer de uma forma que a gente não imaginaria que aconteceria. E essa frase, ela resume isso, né? A importância de estarmos realmente comprometidos e, assim, queimar os barcos, né? Falar, não, eu vou... Queimar os navios, Queimar os navios, os navios. Somebody's gonna crash and burn. E é importante isso, a gente realmente ter essa tomada de decisão e, assim, agora vai pra frente e não tem volta, né? Tá todo mundo entendendo que esse é o caminho, esse é o processo de ir, né? E às vezes a gente não quer tomar algumas decisões ou nos comprometermos, porque sempre tem aquele medinho, o medinho da mudança. Por mais que a gente tenha o sonho, a vontade de ir, é o medo, né, de ser algo que a gente... o que realmente nos espera lá, né? Cada um tem as suas experiências, então de deixar algo aqui, a nossa família, o nosso idioma, a nossa cultura, nossa casa que a gente já está acostumado desde que nasceu. Então dá um certo medinho. Mas é aquela famosa frase também, né? A gente vai com medo mesmo. Tá com medo? Vai com medo. Ou é medo de ficar, o medo de ficar na situação que tá, que às vezes a gente não tá tão satisfeito, né, de estar aqui por alguma razão, tanto que por isso que a gente quer mudar, ou o desafio da mudança. Então o medo, a dor, vai sempre existir. Ou a dor de ficar, ou a dor de ir. Então é melhor, de repente, escolher uma dor que você queira realmente enfrentar, né? Mas que vai ter um desafio, realmente vai ter sempre, isso não tem jeito. Pessoal, é isso por hoje. E espero que a gente possa ter contribuído, né, com esse assunto, que eu acho que é um assunto importante para você realmente, assim, tomar uma decisão e começar a agir, para não ficar esperando, né, algo acontecer, uma mágica, e você realmente se movimentar, né? Se gostou desse conteúdo, curta, se inscreva no canal, compartilhe se você tiver alguém que possa se inspirar com esse conteúdo, que esteja nesse momento precisando desse assunto. E vamos lá, vamos seguir em frente para a gente alcançar nossos objetivos aí, né, Ana? Exatamente. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau. O sol, então, um sol tão gostoso, né? Ele tá até suave agora. Não tá suave, ele tava mais forte. Eu acho que a gente combinou assim, deixa mais suave, porque tá uma luz muito forte pra gente gravar. Deixar uma luz um pouco mais tranquila. Porque como a gente tá comprometido, né, baby? Tudo conspira a favor. Até o sol. Até Exato. o sol. Até o sol muda pra gente. A gente move... Montanhas, sol, movemos montanhas. obstáculos, né? Uhum.
isso aí, a ideia é essa, né?